Projeto de lei que permite o funcionamento dos aplicativos de transporte de passageiros vai à sanção presidencial. Confira o que a Câmara aprovou sobre os serviços de empresas como Uber e Cabify. E esta edição destaca também: deputados e entidades avaliam a nova lei da adoção, com um prazo menor para a avaliação de crianças e adolescentes em abrigos. Projeto de lei determina a separação de adolescentes, homens e mulheres, nas unidades de internação de menores, para evitar abusos sexuais. Boa noite em Brasília, 8h01. O Jornal da Câmara começa agora. Entre as tantas guerras urbanas que o Brasil vive, uma agora tem chance de acabar. Desde a noite de ontem, motoristas de táxi e aplicativos como Uber passaram a ter uma oportunidade de trabalhar em paz. Os passageiros agradecem e também esperam que o projeto que regulamenta os novos serviços de transporte vire lei na prática. A reportagem que você vai ver agora mostra o que diz a lei aprovada e que agora precisa apenas da sanção presidencial. Pode descer, senão vai quebrar seu carro, parceiro. Olha aí o Uber colocando as malas dentro do táxi. Há alguns anos, o país assiste a uma disputa travada nas ruas e avenidas das grandes e médias cidades. De um lado, o táxi tradicional. De outro, uma novidade: o serviço de transporte de pessoas operado por meio de aplicativos ao alcance de poucos toques no celular. Esta semana, o Congresso ergueu o que poderá ser uma bandeira branca nesta guerra. O plenário da Câmara fez a última votação no projeto que cria um mínimo de regulação em serviços como Uber, 99 e Cabify. A proposta era acompanhada de perto pelos taxistas preocupados com os efeitos da mudança no seu próprio setor. Depois da votação da noite desta quarta-feira, o projeto de regulação, que já havia passado por várias análises, tanto na Câmara quanto no Senado, segue para a sanção do presidente da República. Agora, só os vetos podem mudar o que foi definido. Caberá às prefeituras definir as regras para o funcionamento dos aplicativos. Isso significa que os municípios poderão, cada um a seu modo, limitar os aplicativos e a quantidade de carros, determinando limites e deveres a serem cumpridos. O município também vai fiscalizar o serviço. Caberá ao aplicativo pagar os impostos devidos e contratar o seguro de acidentes de passageiros e o seguro obrigatório, o DPVAT. Do motorista, será exigido que tenha carteira de habilitação B, com a informação de que exerce uma função remunerada. Ele precisa contribuir para o INSS e apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. O carro não pode ultrapassar a idade máxima determinada pelo município. Alguns itens previstos inicialmente foram derrubados: a exigência de placa vermelha, assim como a autorização para o motorista. Também não será preciso um licenciamento no nome do condutor do veículo e na cidade em que o carro roda. O resultado é considerado um meio-termo entre os interesses de taxistas e aplicativos. Mas uma dúvida permanece: essa regulamentação será capaz de pacificar esse conflito? Aqui, pelo menos, nós conseguimos rejeitar a emenda que o município não poderia regulamentar. Então, agora, pelo menos essa emenda, nós derrubando do Senado, os deputados, o município poderá regulamentar. Agora, na prática, o que pode ocorrer? Pode ocorrer de cada município regulamentar de uma forma. E aí isso tende a judicializar. Vamos torcer para que a maioria dos municípios faça de uma forma uniforme e faça que eles também tenham que ter regras. Não pode ter regras só para um lado. A gente entende que essa regulamentação que foi aprovada, ela é uma regulamentação equilibrada, né? Ela estabelece as diretrizes gerais para os municípios regulamentarem de acordo com o interesse local. Então isso cria uma segurança jurídica, né? E cada um pode analisar qual que é a melhor regulamentação para as cidades. Vai depender da habilidade, da sapiência de cada administração municipal, porque se elas colocarem, por exemplo, um número infinito, como é hoje em São Paulo, de motoristas de aplicativo, que não termina mais, já chegou em 50 mil e deve estar passando disso logo, então realmente o conflito não vai acabar nunca e a rentabilidade tanto do táxi como dos próprios aplicativos vai cair e todos vão sofrer prejuízos no médio prazo. É um texto que
passou por todas as etapas, foi votado na Câmara, houve uma correção no Senado. A Câmara ainda, no seu entendimento, achou que o Senado tinha exagerado em tirar a prerrogativa municipal, ela deu um passo atrás e recuou, mas permitiu que você tivesse regras que garantissem a segurança do usuário e, acima de tudo, no final, a liberdade de escolha. A regulamentação por município vai criar, vamos dizer, regras que garantam, vamos dizer assim, algum equilíbrio na disputa por esse mercado em todas as cidades brasileiras. A Procuradoria da Mulher do Senado e a Secretaria da Mulher da Câmara fizeram hoje o primeiro evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. O objetivo foi discutir ações para combater a violência contra a mulher. Os especialistas foram unânimes. A mulher precisa receber atenção do Estado para que a violência seja reduzida. Dados apresentados durante o encontro mostram que 500 mil brasileiras são estupradas todos os anos. Diariamente, são cometidos 10 estupros coletivos em todo o país. E somente 15% dos agressores são presos. O Brasil também é o 5º país do mundo em número de feminicídios, que é o assassinato de uma pessoa pelo fato de ser mulher. O juiz Benhur diz que o machismo está arraigado em nossa sociedade. Até um tempo atrás, a mulher não votava. A mulher não tinha direito a se estabelecer comercialmente, a mulher, para trabalhar, ela praticamente dependia da autorização do marido. Então, um menino vê, por exemplo, quando a mãe faz alguma coisa que desagrada ao pai, o pai se sente na autoridade de agredir essa mãe. O que esse menino aprende? Quando eu for contrariado, eu vou resolver o problema com uma agressão. Então, quando você enfrenta a violência doméstica dentro de casa, você acaba enfrentando a violência como um todo na sociedade. O promotor Tiago Pierobon acredita que o Estado tem que agir com mais rigor para garantir a proteção à mulher. Ele defendeu a aprovação do projeto de lei que torna crime o descumprimento de medida protetiva para afastar o agressor da vítima. Para ele, quando o agressor descumpre ordem judicial para manter determinada distância, ele deve ser preso imediatamente. Pelo fato de não ser crime, o policial não pode prender quem está praticando. E se o policial não pode prender, ele pode dar um conselho. Olha, te aconselho a sair daqui, mas não pode fazer mais nada. Se ele bater o pé, não pode nem encostar nele. Se prender ele, vai ser abuso de autoridade. Então eu preciso dar esse poder aos policiais para que possam proteger de verdade as mulheres numa situação em que ela já sofreu uma violência, o judiciário já ordenou a esse homem que não volte a se aproximar dela e o homem está desobedecendo uma ordem do Poder Judiciário. A deputada Jo Moraes, que mediou o debate, também defende a prisão em flagrante de quem descumprir medida protetiva. Mas ela acredita que o poder público tem que ir além das punições e dar tratamento psicológico ao agressor. Com apoio psicológico, emocional, para que ele não seja reincidente. Hoje, nós compreendemos que apenas tratar da punição dos agressores não é suficiente, porque há reincidência mesmo quando eles são punidos. Nós estamos sensibilizados para que o investimento no tratamento dos agressores seja parte da política de enfrentamento à violência contra a mulher. E já está em análise na Câmara um projeto que torna mais rígidas as medidas protetivas que a Lei Maria da Penha estabelece em casos de violência doméstica. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou uma proposta que fixa em 500 metros a distância mínima que o agressor deve manter da mulher vítima de agressão. Atualmente, esse limite é fixado pelo juiz. Patrícia é advogada, mas seu contato com a questão da violência contra a mulher é pessoal. Ela suportou durante anos um relacionamento abusivo até entrar na justiça e obter medidas de proteção, como a que proibia o ex-marido de se aproximar dela. No início, isso não adiantou muito. Eu tive a medida protetiva decretada, teve uma medida protetiva, só que um belo dia o que acontece? Ele com a advogada dele invadiram onde eu estava morando. Ele ficava esperando uma oportunidade, arrombaram a porta e entraram comigo dentro do apartamento. Nada foi feito com relação a ele. Voltei na delegacia, aí ficou aquela coisa menor, não faça isso ou faça aquilo.
né? Ficou uma coisa menor e simplesmente foi isso que aconteceu. Patrícia diz que com o tempo essa situação melhorou para as mulheres que procuram a justiça, como ela. A presidente da Comissão da Mulher da OAB do Distrito Federal defende que a vítima deve levar em frente a denúncia, sempre que o agressor descumprir a medida protetiva. Essa vítima vai ser orientada a buscar o seu advogado, a defensoria ou mesmo o cartório da vara para informar o descumprimento da protetiva. Por quê? Porque uma das consequências do descumprimento da protetiva é a decretação da prisão preventiva. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou um projeto de lei com o objetivo de fixar em 500 metros a distância mínima entre o agressor e a vítima, uma das medidas previstas na Lei Maria da Penha. Até agora, esse limite fica a critério do juiz. A pessoa que está se sentindo ameaçada, ela tem como ver que a pessoa está se aproximando, ela pode, inclusive, alertar e procurar os seus direitos junto a uma delegacia, a defensoria. É um cuidado e é lógico que isso também são em casos extremos. Não é todo mundo que é proibido que tenha a distância mínima a ser garantido por uma situação de violência. São situações já tipificadas. Às vezes a gente pode até não ter uma ameaça de fato, mas a própria presença do agressor já causa um constrangimento, um temor maior. Então eu acho que os 500 metros, eles acabam primeiro dando uma segurança jurídica na decisão do juiz e pode dar uma segurança maior para a vítima. O curso superior completo poderá ser uma exigência para ocupantes de cargos de confiança no setor público. O texto exclui os cargos de assessoramento. A exigência de nível superior seria apenas para cargos de direção e chefia. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e agora será analisada por uma comissão especial da Câmara. Pela proposta de emenda à Constituição, ocupantes de função de confiança e cargos em comissão nos poderes executivo e legislativo da União, estados e municípios deverão ter diploma de curso superior. O autor do projeto explica que esses cargos destinam-se a postos de direção, chefia e assessoramento e, por serem de maior responsabilidade, exigem uma qualificação mínima. O objetivo do projeto em primeiro lugar, primeiro é qualificar, né, a mão de obra no setor público. Existe uma concorrência muito saudável entre o setor privado e também o setor público, e para que a gente tenha bons servidores exercendo cargos de chefia, de liderança, é necessário que minimamente se tenha uma qualificação profissional. Por isso o projeto objetiva exigir um curso superior, qualquer tipo de curso superior, para que ele possa exercer esse cargo de chefia. Este especialista defende a proposta, mas alerta que a exigência de nível superior pode dificultar a gestão de pequenos municípios. Ele também questiona o grande número de cargos de confiança na administração pública. Muito pouco muda se nós apenas exigirmos nível superior para cargos em comissão. Mais importante, talvez, sobretudo à luz da experiência estrangeira, seria reduzir o número de cargos desta natureza, porque são muitos no Brasil. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou o projeto de lei que determina a separação de adolescentes por sexo nas unidades de internação de menores. O objetivo é evitar abusos sexuais. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a internação seja cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, obedecida à separação apenas por critério de idade, gravidade da infração e tamanho e força física. Mas os deputados da Comissão de Defesa da Mulher querem ir além e garantir também a separação por sexo. A vice-presidente de bioética da OAB concorda com a ideia. É importante dividir os internos em masculino e feminino por conta da compleição física. Por sua natureza, a mulher ela tem mais frágil e também para resguardar alguns direitos fundamentais, intimidade e uma série de direitos, segurança, que o Estado que deve garantir. O texto também torna obrigatória a presença de agentes do sexo feminino nos institutos que tenham garotas internadas. Este especialista em direito penal acha que a medida protege as adolescentes. É uma questão até elementar, né? Essa de você ter
pessoas de sexos diferentes cumprindo, né, no caso deles, medidas socioeducativas em lugares distintos. Agora, uma coisa que vai complementar isso é a possibilidade de, no caso do sexo feminino, ter monitoras, né, agentes, como tem para maiores agentes penitenciários, mulheres, que eu acho que esse é o tratamento adequado. A deputada Ana Perugini, relatora da matéria, lembrou que essa regra já é adotada na maioria das unidades de internação, mas acredita que a separação por sexo tem que ser uma obrigação prevista em lei. Na relatoria eu comentei que quando se trata de crimes, naturalmente há um presídio feminino e um presídio masculino. Aqui não se trata de crime, se trata de medida socioeducativa. Mas a medida socioeducativa exige a separação, né, de meninas e meninos. Não se trata só de uma medida protetiva em relação à criança, mas de um cuidado para que a criança seja inserida, para que o adolescente seja inserida no seio da sociedade. A matéria ainda será analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça. Se aprovada, seguirá para o Senado. O novo líder do PSB é o deputado Júlio Delgado, de Minas Gerais. Já a bancada do PEN escolheu o deputado Júnior Marreca, do Maranhão, para conduzir os trabalhos pelo partido aqui na Câmara. Veja agora quais as prioridades dessas duas bancadas para este ano. Nós queremos votar projetos de segurança pública que estavam na pauta e que foram retirados no final do ano passado e que agora, pela emergência, é a responsabilidade do Congresso e principalmente da Câmara atender essa pauta. Então a gente está levantando, foi criada uma comissão especial para levantar todos os projetos que a gente possa afunilar e votá-los em 1 ou 2 semanas o mais rapidamente possível. E essa seria a pauta, porque nós não queremos votar privatização de Eletrobras. Vamos trabalhar duramente para poder tentar obstruir essa votação e outros assuntos que são levantados. A gente, com a intervenção decretada no Rio de Janeiro, a gente não podendo votar PEC, a gente fica tudo muito limitado. Então o que a gente defende é que a gente possa trabalhar esses projetos de segurança e, o mais rapidamente possível, instalarmos as comissões temáticas, que é o que fazem a casa funcionar através das comissões permanentes aqui da Câmara. Se a gente não conseguir rapidamente reagir nas pautas de segurança e trabalharmos em cima daquilo que é de interesse da sociedade através das comissões, a gente vai poder dar pouca resposta àquilo que a sociedade espera de um parlamento, mesmo se tratando em um ano eleitoral. Fazemos parte da base do governo e a gente trabalha as pautas que é importante para o país e que o governo tem interesse e que a gente sabe, a gente procura selecionar o que é importante para o país. Pretendemos ainda, quem sabe, votar a reforma tributária. É uma pauta importante para o país, essa questão da unificação da alíquota, fazer uma estrutura tributária mais justa nesse país, para que possa beneficiar todos os estados do Brasil e não meia dúzia de estados. E o resto são questões mais cotidianas do dia a dia. Você sabe que em todo o período eleitoral há, de certa forma, uma desaceleração na agenda parlamentar, porque os deputados estão nas suas bases, estão atrás de votos. Mas naquilo que foi importante para o país e que tiver que ser resolvido, o PEN, o partido, o PEN Patriota, está pronto para atender a agenda que é importante para o desenvolvimento do país. O encaminhamento é tentar votar o que for possível. O que for importante, a gente tem que correr para votar. Há 2 semanas, deputados e senadores derrubaram por unanimidade vetos do presidente Temer e restabeleceram a redução de prazos para a adoção de crianças e adolescentes acolhidos em abrigos. Com a derrubada do veto, foi reduzido a 3 meses o prazo de reavaliação de crianças e adolescentes para determinar se podem ou não ser adotados. Esse prazo era de 6 meses. O Elson e Maria Lúcia já tinham 3 filhos biológicos quando resolveram adotar mais 2 crianças. 2 irmãos, um de 4 e outro de 6 anos na época. O casal esperou 5 anos para ver finalizado o processo judicial e superadas as etapas impostas pela lei. Aí tem um processo que você começa a visitar 1 ou 2 vezes na semana, depois já começa a conviver, fica um tempo com eles lá no abrigo. Pode pegar para passear, depois pode pegar para passear, depois pode trazer em casa, até que depois de um tempo eles liberam já para vir morar definitivamente. Definitivamente. Aí foi muito tranquilo. Esse foi um processo muito tranquilo também.
né? Claro que no final a gente que já ficava com angústia, a gente tem que deixá-los no abrigo, né? Deixar e falar, gente, mas para quê? A gente já quer logo ficar. No ano passado, o presidente Michel Temer sancionou a lei aprovada pela Câmara e pelo Senado, que altera os prazos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente para agilizar os processos de adoção. Mas o presidente vetou 4 dispositivos. Agora, os deputados e senadores derrubaram os vetos. Com isso, diminuiu de 6 para 3 meses o tempo que o juiz tem para avaliar periodicamente a situação de crianças e adolescentes em acolhimento para decidir se é caso de adoção. A nova lei também estabelece que serão cadastrados para a adoção crianças e recém-nascidos acolhidos não procurados pela família no prazo de 30 dias, que o juiz pode suspender o poder familiar da mãe e colocar a criança sob a guarda provisória da família adotante se ninguém da família biológica comparecer à audiência judicial para confirmar que deseja exercer o poder familiar. E ainda, a lei reconhece e autoriza o apadrinhamento, que pode ser feito por empresas ou pessoas que não estejam inseridas no Cadastro Nacional de Adoção. É aquele vínculo mesmo de afetividade, de carinho, que uma pessoa que não tem interesse em adotar, mas que tem interesse em ajudar, em orientar, em aconselhar, em chamar essa criança ou esse adolescente para fazer um passeio, né, diferente do que ele está acostumado no abrigo, levar essa criança para passar um Natal, proporcionar para essa criança um curso de inglês, um curso extracurricular de acordo com a habilidade específica daquela criança, um apoio para aquela criança. Hoje, um processo de adoção, ele dura de 2 anos e meio, 3 anos, 5 anos, 6 anos. Tem comarca que o juiz faz em 2 anos e meio, 3 anos, e outro faz em 6 anos. Sim, porque cada um tinha um pensamento. Então a gente começou a tentar unificar determinados pontos do projeto, ou seja, o Brasil, que é um país continental, ele precisa ter parâmetros para que o magistrado, dentro desses parâmetros, ele possa tomar as decisões. O supervisor da área de adoção da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal diz que as novas regras vão ajudar a acelerar os processos judiciais, mas não serão suficientes para reduzir o tempo de espera das famílias que desejam adotar. Ele diz que a demora muitas vezes é porque os casais só aceitam acolher crianças de até 2 anos de idade, mas os abrigos estão lotados de crianças maiores e adolescentes. Essas crianças e adolescentes foram expostos a situações de negligência, de maus tratos, de violência física, de violência emocional. Então são crianças e adolescentes que já carregam traumas. E o fato de não serem acolhidos em adoção pelas famílias que estão habilitadas, né, acaba agravando ainda mais, né, o seu sentimento de infortúnio e de abandono. A gente tinha escolhido inicialmente crianças até 3 anos. Depois a gente mudou para crianças até 5 anos. A assistente social falou, olha, tem um que é de 6. Eu falei, não tem problema, a gente vai lá. E só quando a gente recebeu a ligação, o coração já sabia que estava na hora, que tinha nascido mesmo. E como que é assim? Chegar, é muito emocionante. Eu fico emocionada até hoje. É muito emocionante, é muito lindo, muito lindo. Na hora que nós chegamos assim e vimos eles são as coisas mais maravilhosas do mundo. Tava ali pra gente, esperando só mesmo os pais que somos nós. A nova lei também dá prioridade no Cadastro Nacional às pessoas interessadas em adotar crianças e adolescentes com deficiência ou doença crônica. Autoriza a adoção internacional caso não haja pretendentes no Brasil e ainda permite que a mulher gestante informe ao juiz antes do parto que deseja entregar a criança para adoção. E esta edição termina aqui. Para outras informações é só acessar o nosso portal na internet. E amanhã, às 8 da noite, você assiste a Revista da Câmara. Não perca! Fique agora com as imagens que marcaram a semana aqui na Câmara. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau!